Olá, tudo, crianças, tudo bem com vocês? Vamos ir lá, vamos ir lá, olha, vamos lá iniciar nossa aula de ciências e matemática, tá? Hoje, sexta-feira. Então, vamos lá. Vocês precisam pegar o livro de vocês de ciências e colocarem já na página 69. E seja bem-vindo à nossa aula de sexta-feira, aula de ciências e matemática, nessas duas matérias. Então, vamos lá. Coloquem aí o livro de vocês na página 69 e o nosso assunto, gente, hoje é sobre os fenômenos atmosféricos. Muito bem, é isso mesmo, os fenômenos atmosféricos. E a área que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia, isso mesmo, tá? A análise aí desses fenômenos a análise desses fenômenos possibilita o quê? Possibilita as previsões do tempo essenciais para a prevenção de catástrofes ambientais. Então, gente, os fenômenos atmosféricos, né? Eles são o que? A área que estuda, a área científica que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia. E para que serve, gente? Para as previsões do tempo. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu tô enrolando minha língua mais do que tudo. Vou tentar não errar, tá? Então vamos lá. A análise desses fenômenos possibilita as previsões do tempo, que são essenciais para quê? Para a prevenção de catástrofes ambientais, tá? Quais são esses aí? Nós podemos citar tornados, furacões, fortes tempestades. Outra coisa também, gente, período de seca, período chuvoso. Tudo isso aí são importantes e a área que estuda isso daí é a meteorologia. Aí nós temos, exemplos de tornados, tempestades, vamos ver qual é o próximo, furacões, tá? Então, aí são exemplos de catástrofes ambientais também, catástrofes que acontecem aí ao nosso redor, em muitos países. Tem países aí que tem bastante concentração de furacões, de tornados. Graças a Deus que onde nós moramos, dificilmente acontece. Não é impossível, tá? Não é impossível, mas acontece. Olha só, atualmente as informações sobre fenômenos atmosféricos, eles são obtidos, por satélites, isso mesmo, né? Todas essas informações que chegam no nosso planeta, eles são obtidos aí por satélites que estão na órbita do planeta e por estações meteorológicas, tá? Esses equipamentos, gente, eles enviam dados, tá? Eles enviam dados para um centro na qual aí os computadores eles processam as informações e aí geram boletins e mapas com a previsão do tempo. É o que nós vemos todos os dias nos jornais. Os jornais, eles dão todos os dias, aí aparece lá aquele mapa e aquelas informações. Então, todas essas informações que chegam em nossa residência é através aí desses satélites, né? Os satélites, eles enviam as informações, os dados para um centro aí de computadores, aí eles processam as informações e geram os boletins e os mapas com a previsão do tempo. E aí nós temos a formação dos ventos, tá? O ar está sempre se movimentando de um lugar para o outro, tá? Aí chamamos de vento. Olha só o que nós chamamos de vento, tá?
o fenômeno do deslocamento do ar. Então, isso é o vento, tá, gente? Ó, chamamos de vento o fenômeno do deslocamento de ar. Essa movimentação é o deslocamento das massas de ar. E isso ocorre por quê? Porque as massas de ar estão sujeitas à variação de temperatura e pressão. Aí o principal, deixa eu só passar aqui, ó. O principal responsável pelos ventos é quem? O calor. Vocês acreditam nisso? Que o principal responsável pelos ventos é o calor do sol. Aqui eu não coloquei o calor do sol, mas é o calor do sol, tá, gente? Então, ó, quando ele aquece o ar que está mais próximo da superfície, o ar vai o quê? Ele vai se expandir, ele se dilata, tá? Quando eu falo de dilatar, eu falo assim de expandir. E sua pressão diminui, tá, gente? Aí o ar, ele aquecido, ele se torna mais leve que o ar frio e se eleva. Seu lugar é ocupado, então, pelo ar frio que desce por ser mais denso. E é esse movimento que origina quem? Os ventos. Mais uma vez, olha só. Quando ele aquece, quando o sol aquece, tá? Quando ele aquece o ar mais próximo da superfície da Terra, o ar ele se dilata, ele vai expandir e a pressão vai diminuir. O ar aquecido se torna o que? Mais leve, e aí o ar frio se eleva. Seu lugar é ocupado, então aí pelo ar frio que desce por ser mais denso. E é esse movimento que dá origem aos ventos. E aí na página 70, deixa eu só passar minha página aqui, nós temos que os tipos de ventos, gente. Olha, o vento ele pode ter diferentes intensidades e diferentes nomes. Isso mesmo, olha só, nós temos o que, gente? Nós temos a brisa. E o que vem a ser a brisa? A brisa são ventos repetitivos que sopram do mar para o continente durante o dia e do continente para o mar durante a noite. Aqui nós temos a brisa marítima, que vem o que? A corrente de ventos vem do mar para o continente, que é a nossa imagem de cima, tá? E a brisa terrestre, que é o que, gente? É quando os ventos vão do continente para o mar. Então, aí nós temos a brisa, aquela brisa marítima que você vai lá pra praia de Fortaleza e você fica pegando aquele vento, aquela brisa maravilhosa do mar, né? Que aí o mar vem trazendo, nossa senhora, tô viajando agora, viajei agora pra Fortaleza, tá? Então vamos lá, qual é o próximo? Isso mesmo, nós vamos ver agora sobre a ventania, gente, olha. A ventania é um deslocamento de ar mais forte que a brisa. E aí, o que pode acontecer com a ventania? Olha, ela pode destelhar casas, espalhar lixo, derrubar árvores e causar aí pequenos estragos na rede elétrica. Aí nós vemos alguns exemplos de ventanias. Muitas vezes, quando tem ventanias aí na nossa região, causa muitos estragos. Árvores, principalmente a queda de árvores antigas, né? Que qualquer coisinha cai. Então aí nós temos a ventania. Ela causa estragos, mais uma vez, aí em casas, pode destelhar casas, pode espalhar, logicamente, o lixo, né? Derruba árvores, e as árvores, gente, consequentemente, elas irão cair onde? Elas caem
nas redes elétricas que existem aqui na nossa cidade. Muitas redes elétricas passam entre os galhos das árvores, né? Aqueles fios passam entre os galhos das árvores. Então, se aquela árvore cai, ela vai cair consequentemente em cima das redes elétricas, mas elas caem em cima de outras coisas também, ó, caem em cima de residências, de carros, aí com o efeito da ventania causa muitos estragos. E o nosso próximo assunto é sobre o tornado, tá, gente? Olha só, o tornado, ele é uma coluna de ar que gira de forma violenta, formando estruturas semelhantes a funis, como é esse que vocês estão vendo no nosso exemplo. Olha só, devido ao movimento do ar, poeira e escombros da superfície começam a girar, às vezes subindo a dezenas de metros de altura e se espalhando de forma circular a centenas de metros. É isso aí. Depois que o funil atinge o solo e se torna um tornado, a cor do funil ela pode mudar de acordo com o quê? De acordo com a poeira e com o escombro que ali está, tá? Olha só, poeira vermelha vai produzir o quê? Um tornado vermelho. Poeira preta, um tornado preto, né? Então, o tornado ele perde a intensidade gradualmente, aí o funil vai diminuindo de tamanho e o tornado se torna inclinado com a altura, adquirindo a aparência de uma corda retorcida até desaparecer totalmente. Então, aí o tornado ele é mais fininho, tá? Como a gente não dá até um pouco para confundir com o furacão, só que o furacão, gente, ele é o pior. O tornado ele é um funil, tá? Então, o tornado ele é um funil, mas ele pode chegar aí a 200 quilômetros por hora. Ele sai levando tudo, gente, causa aí muita destruição, com certeza. E o próximo é sobre o furacão. E como vocês estão verificando na imagem, gente, essa imagem é do espaço, aquela lá do satélite, lembra? Logo no começo da aula que nós estávamos falando sobre os satélites. Então, aqui, ó, são essas imagens que chegam aos computadores. Essa imagem é de um furacão e ele é visível do espaço, possui um sistema rotacional, ó, como vocês podem verificar, resulta da intensificação da velocidade dos ventos de uma tempestade tropical e apresenta uma intensidade média, tá, dos ventos aí de pelo menos 119 quilômetros por hora e, por incrível que pareça, gente, ele pode durar vários dias. Estamos falando de dias. Esse aí é o pior, que é o furacão. O furacão, ele sai devastando cidades, né? A nossa região, o Brasil, ele quase não tem, é raro um furacão. Eu não me recordo de nenhum furacão até agora, né? Não me recordo, não. Mas os Estados Unidos, Nossa Senhora, é atingida assim, horrores por furacões. E todo furacão eles dão aí um exemplo. Eles chegam, eles chegam a dar um nome àquele furacão. Furacão, eu acho que é Catarina, Irma, são vários exemplos aí de furacões e eles têm aí em média de quilômetros de diâmetro e aí a velocidade deles também podem atingir além dos 119, aí 300 quilômetros por hora. E aí é um poder assim altíssimo de destruição. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Reais aqui, tá, gente? De furacões. Aqui são
exemplos de furacões, tá? Olha só para vocês verem o poder de destruição de um furacão. Nessas regiões, as casas, os prédios, as residências, eles são construídos aí para tentar, tá? Para tentar não ser tão impactado com os furacões. Mesmo assim, gente, é horrível mesmo. É uma catástrofe ambiental, isso daí. Então, vamos continuar. Olha só, aqui nós temos os instrumentos de medição dos ventos, tá, gente? A velocidade e a direção do vento, elas são medidas com aparelhos. Aqui nós temos o catavento, que vai indicar o que? Indica a direção do vento, norte, sul, leste ou oeste. E aí nós temos agora o anemômetro, a biruta, tá? Que também servem aí, que são instrumentos utilizados para medir a velocidade do vento. O catavento mede a direção, né? Mede a direção do vento, leste, sul, norte, tá? E aqui nós temos o anemômetro, que ele mede a velocidade do vento e também alguns indicam aí a direção do vento. A biruta ou manga de vento, que é um aparelho capaz de mostrar também aí a direção do vento e a intensidade a que ele se encontra. Este instrumento é usado nos aeroportos, em estradas. Se a biruta estiver esticada, significa que há vento. Caso esteja caída, significa que não há vento. Então, aí eles usam esses instrumentos. Mais uma vez, o catavento, o anemômetro e a biruta, que são instrumentos que direcionam, que medem aí a direção do vento. E na página 71, nós iremos falar sobre a umidade e temperatura do ar, tá? Olha só. É possível avaliar o quê? É possível medir, avaliar a temperatura do ar, ou seja, se ele está mais quente, se ele está mais frio. E a temperatura, ela pode ser medida com um termômetro. Até nós podemos medir a nossa temperatura com um termômetro, tá? Os boletins meteorológicos, eles costumam o quê? Eles indicam aí as temperaturas máxima e mínima previstas para o dia, todos os dias aí, nos jornais, até no celular de vocês, quem tem aí celular, lá na parte do celular vai dizer a temperatura, né, a máxima e a mínima para aquele dia. Alguns indicam até se tem possibilidade de chuva, aparece assim, 80% de chuva, 20% de chuva. Então, ensolarado, tudo isso aparece aí no celular também, gente. Aí nós temos o acesso para saber sobre a temperatura do dia. E a umidade do ar é a quantidade do quê? Do vapor de água presente, tá? Olha só, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. A umidade do ar, ela não é constante e varia de acordo com a época do ano e a hora do dia, tá? Vai variar aí. E como é que nós sabemos sobre a medida aí da umidade do ar, gente? Aí já tem o higrômetro, que é utilizado para medir a umidade do ar. Olha só, se o valor da umidade do ar, esse aqui eu já estou lendo aí na parte da página de vocês, da página 71, tá? Aí vocês podem acompanhar, ó. Ela é medida por um higrômetro,
Aí vem, ó, se o valor da umidade do ar for, por exemplo, aí 66%, significa que essa quantidade de vapor de água presente na atmosfera da região em que ocorreu a medição, na temperatura no momento em que as medidas foram tomadas. Aí geralmente eles falam nos jornais, olha gente, a umidade do ar vai ser baixa, quer dizer que você vai ficar, olha, com as narinas secas, com a garganta seca, vai ter que consumir bastante água, porque a umidade do ar vai estar baixa, tá? Então, deixa eu só passar aqui. E aqui nós temos, ó, os instrumentos meteorológicos, tá? Aqui é o que eu estava falando, ó, do termômetro, tá? Medir a temperatura, tanto a temperatura do nosso corpo também, lembra? Né? Nós podemos usar para medir também a temperatura do nosso corpo. O barômetro, que é para medir a pressão atmosférica, a pressão alta, tempo bom, tá? Higrômetro, que mede a umidade do ar. A biruta, ela vai mostrar o quê? Mostra a direção do vento. O anemômetro mede a velocidade do vento. E o pluviômetro, que eu não falei aqui, tá? Mas ele serve também para vocês saberem o que serve, para que serve o pluviômetro, que ele mede a quantidade de água da chuva. Eu usando esse pluviômetro também, gente, que nós sabemos aí se o Rio Negro vai encher muito, se não vai encher muito, se está chovendo bastante. Então, também aí esse pluviômetro, ele serve para isso. E o nosso próximo assunto também, que vocês ainda encontram na página 71, tá? Na página 71, vocês encontrarão também sobre a sensação térmica e a umidade do ar. Tá? Olha só, a temperatura do corpo humano, ela aumenta. Com certeza vocês sentem calor, eu também sinto calor, nós sentimos, né? Então, aí a temperatura do corpo humano aumenta, por exemplo, pela prática de exercícios físicos. A atividade física desencadeia o quê? A produção de suor. O suor que está no estado líquido, ele rouba o calor do corpo ao evaporar. Com isso, a temperatura corporal, ela diminui nesse caso, tá? Então, em dias quentes e úmidos, mesmo sem praticar exercícios, temos a sensação de sentir mais calor do que em dias quentes e secos. Isso acontece porque o vapor de água do calor porque o vapor de água do ar retém calor. E além disso, ele impede que o suor do corpo evapore. Então, aí é a sensação térmica. Olha só, no slide de vocês nós temos a sensação térmica. Olha, temperatura versus umidade, tá? Lembra aí da umidade do ar? Então, que é como é? Esqueci o nome, gente. É quando dá a quantidade de vapor de água, tá? Represente aí na atmosfera. Então, a temperatura elevada e baixa umidade do ar, nós temos menor sensação de calor. Temperatura elevada e alta umidade do ar, olha aí, o exemplo de Manaus, maior sensação de calor, tá? Aí nós temos a alta umidade do ar aqui. Temperatura versus o vento, baixas temperaturas e menor velocidade do vento, menor sensação de frio. Lógico, não vai ter vento, mesmo assim você está com baixas temperaturas, mas não tem vento, é uma menor sensação de frio, tá? Agora, se você tem baixa temperatura e maior velocidade do vento, aí, meu amigo, vai ficar com frio, vai sentir muito frio. E agora, tá?
nós iremos finalizar nossa aula de ciências, tá? Mas nós vamos continuar agora com matemática. A nossa aula de hoje foi referente à página 69 a 75. E vocês, meus amores, irão responder a atividade da página 74 e 75, ó, 74 e 75. Inclusive, o brincando, tá? É para vocês responderem aí, ó. A primeira questão. Identifique o ar quente e o ar frio no esquema de formação dos ventos ilustrados. Aí nós temos os raios solares. Se, gente, a seta vai para baixo, é o quê? E se aumenta, ai meu Deus do céu, acho que eu tô com calor, né? Se aumenta, qual é o tipo de ar, tá? A segunda é para completar. A terceira, relacionar cada equipamento à função dele. Aí você vai me dizer qual a função do anemômetro, da biruta, do psicrômetro, dos satélites meteorológicos. E a quarta questão, nós temos o que? As temperaturas. Temperatura, que eu sempre falei para vocês, que no jornal aparece, olha, a máxima e a mínima, né? Então, a temperatura de hoje, a máxima é tanto, a mínima é tanto. E aí, vocês irão responder essas atividades da página 74 e 75. E agora, nós iremos para o nosso livro de matemática. Coloquem aí na página 84, tá? E o nosso assunto de hoje é o cálculo do valor de um termo desconhecido. Aí vocês dizem, meu Deus do céu, o que a professora tá falando que eu não entendi? Foi nada. Vocês vão entender sim, com certeza. Então, ó, para encontrar o valor dos termos, basta o quê? Basta realizar a operação inversa. Gente, é o que eu sempre venho falando para vocês. Olha só, nós temos um termo desconhecido, tá? Temos aí um termo desconhecido que eu estou representando aí com uma bolinha, com um círculo, com um círculo. Poderia ser um triângulo, qualquer coisa. Aqui no livro de vocês, está representando com um círculo, tá? Então, olha só, vamos falar de operações, das 4 operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Gente, para nós encontrarmos o valor desconhecido de um termo, nós usamos sempre a operação inversa, tá? Aqui nós temos o quê? Nós temos o nosso termo desconhecido, eu não sei qual foi o número que eu somei com 6 e que deu 8. Lógico que vocês já sabem, né? Lógico que vocês já sabem qual é esse número. Mas aqui, nós repetimos o termo desconhecido, o nosso símbolo. E aí, professora, eu faço o quê? Eu preciso passar o meu total aqui para o primeiro, ó, eu repito o igual, sinal de igualdade, vou colocar este meu valor, né, que é o meu valor final. E professora, por que aqui tem um menos? Aqui tem um sinal de subtração. Gente, se eu estou falando de adição, a minha operação inversa é o quê? A subtração. Então, é 8 menos 6. Vou repetir o meu termo desconhecido, tá? E aí o sinal de igualdade, e o meu valor é o quê? Do meu valor do meu termo desconhecido é igual a 2, tá? Esse aqui é o exemplo da adição. Vamos ao segundo exemplo, ó. Repito o meu termo desconhecido, que é a minha bolinha aí, amarela. Aí eu faço o quê? Eu já vi que é uma adição, então eu vou repetir o meu sinal de igualdade, coloco o meu 20 para a frente e vou repetir,
O que antes era adição virou subtração. E aí o meu resultado final é o quê? Do meu termo desconhecido é igual a 7. Esse meu termo desconhecido é 7, tá? Porque se você adicionar 7 bem aqui, ó, se você colocasse o 7 bem aqui, mais 13 é igual a 20, então estaria correto. Só o que eles fizeram? Eles não colocaram, eles colocaram um símbolo representando este meu numeral que era para vocês encontrarem. E o próximo é, tá, a operação inversa da subtração é a adição. É a adição, tá, gente? E aqui vocês irão fazer o quê? Encontrar o termo desconhecido. Vou repetir. E aí eu vou repetir o menos 7 não. Vou colocar o sinal de igualdade e aqui eu tenho o 7. 15 mais 7, tá? E aí eu encontro o meu termo desconhecido, a minha operação inversa. Gente, ignora isso daqui, por favor, tá? Porque eu coloquei o sinal de mais e não era. Então, eu vou passar esse aqui rapidinho, que é para que eu fiz a operação inversa aí. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Aqui é a divisão, olha só. Vamos lá. Eu tenho um termo desconhecido, não sei qual foi esse número que eu multipliquei por 4 e que deu 32. Então, vamos encontrar. Eu repito o meu termo desconhecido, o meu símbolo, coloco igual e 32 dividido para 4, que é igual a 8. Então, é desta forma que eu encontro o meu termo desconhecido. E o meu termo desconhecido é o 8, tá, gente? Aí é o 8. Vamos ao segundo exemplo, tá? Aqui nós temos o termo desconhecido. Não sei qual foi que eu multipliquei por 2 e deu igual a 18. Aí eu venho igual... Repeti o sinal de igualdade, coloquei o 18 e aqui o que era multiplicação virou divisão. 18 dividido para 2 é igual a 9. E este é o meu termo desconhecido. E a nossa última operação, tá? Que é o que? É a divisão. Mais uma vez, a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá, gente? Aí nós vamos ao nosso primeiro exemplo. Ó, eu não sei qual foi o número que eu dividi por 4 e que deu igual a 3. Então, o que que eu faço? Repito o sinal de igualdade, repeti o 3, e aqui o que era divisão, eu coloquei multiplicação. E aí, nós chegamos ao resultado final. É todo esse processo mesmo que precisa fazer. Professora, mas eu tenho que ficar repetindo o símbolo? Tem sim, tá? Tem sim que repetir o símbolo. Em todas as operações vocês precisam repetir este símbolo. Então, vamos lá, no segundo exemplo, nós temos a divisão, né? E aqui eu repeti o meu símbolo e vou colocar o meu sinal de igualdade, ó, sinal de igualdade, repeti o 9, o que antes era divisão vai virar multiplicação. E aí nós temos o resultado final, ó, se você colocar o 18, que era o termo desconhecido, bem aqui, ó, 18 dividido para 2 é igual a 9, e aí vai dar certinho a sua resposta. E aqui, gente, olha só, nossa aula de hoje, tá? De matemática, refere-se à página 84 e vocês irão responder até a página 94, tá? Vocês irão responder até a página 94, tá, gente? Olha só. A parte
Da 94, vocês não irão fazer, não é para fazer o pesquisando, que é esse número 1 aqui, não é para fazer. O restante, vocês irão responder até a página 94, tá? Olha só, deixa eu só verificar aqui rapidinho. Então, vamos lá, olha. A página 86 aí, vocês irão encontrar o valor do termo desconhecido, das sentenças matemáticas, fazer tudo direitinho, a primeira, a segunda questão, tá? A quarta questão, vocês irão responder, tá, gente? A segunda questão, o pequeno cidadão, vocês podem responder. Também o pequeno cidadão lê, olha, o termo sustentabilidade se refere a um conjunto de atividades humanas que ajudam a garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Existem várias ações ou atitudes que envolvem sustentabilidade que podem ser praticadas no cotidiano. Aí vocês irão ligar as figuras, tá? As fotografias aos seus termos aí relacionados, tá, gente? Os problemas todos vocês irão resolver. Não esqueçam do processo de vocês colocarem o termo desconhecido, tá? Então, vocês irão responder. Olha, quem não conseguir, tentem fazer os desafios também. Se não conseguir, tá? Pede ajuda de alguém aí para tentarem fazer os desafios. Então, essa foi mais uma aula, né? A nossa aula de sexta-feira de ciências e matemática, e façam a atividade de vocês, que amanhã vocês podem também ter o acesso à correção dessas atividades, tá, gente? Beijinhos, até a próxima!